Olá, senhoras e senhores, falamos aqui diretamente dos estúdios com vários assuntos hoje, né? Estúdio Não dá Fox. para elencar, da Cita o Fox Fox Media. aí, Fox Media, hein? Na Faixa Podcast, para vocês aqui, o nosso 004, o nosso episódio. Graças né, a Deus, mais um. Não fomos Mais um. cancelados, né? Não fomos cancelados, inclusive, mais do que isso, nós ganhamos aí um patrocinador, até que Agora enfim. é a hora, não. Aí sim, ó. Uma salva de palmas aí pro nosso patrocinador. Vamos né? falar de educação financeira, para bancar o projeto, a gente precisa de dinheiro, não, Pablo? Não que seja caro, né, Wesley? Não, Né? de Chega com forma construção, alguma, mas o nosso patrocinador tem Não, um mas é preço caro. muito bom. Mas é que nós somos caros, cara. Nós É. temos que colocar valor porque aí. é coisa muito boa. É boa, É um com serviço certeza. muito bom. Mas já de antemão, né, Wesley, queremos agradecer nosso primeiro patrocinador, Alta Decor. Galera, para quem não conhece, o que a Alta Decor faz, Wesley? Quer saber? Eu quero saber. A Alta Decor, ela é especialista em cimento queimado, ela é especialista em textura e ela é especialista em micro revestimento. Então, se você não conhece, já acessa aí Instagram, @AltaDecorOficial. A loja da Alta Decor, Wesley, ela está localizada lá na prainha, do lado ali do Peg Pizza. Bem tranquilo, Sei. né? Número 607, então já chega lá, procura Rafaela, Vitor, Roberto. Um abraço, hein? Abraço Pra para todo vocês. mundo lá. São 3 profissionais extremamente capacitados, vão tirar todas as dúvidas e aí no decorrer do programa a gente vai citar mais uma vez a Alta Decor. Então, mais uma vez, galera, muito obrigado. Graças a Deus, mais um podcast 004. E hoje teremos aqui uma entrevista super bacana falando de vários assuntos interessantes, né? Muito interessante. Com o nosso convidado de hoje, Pablo. Faça as honras aí e já chame-o aí para começar esse bate-papo bacana aqui no nosso Na Faixa. Com certeza. Então, né, galera, hoje nós vamos falar de educação financeira. E aí a gente trouxe um cara muito Não bacana. só educação financeira. Não somente educação Tem, financeira. Economia, né? Economia. Tá dentro aí de educação financeira, Extremamente claro. importante, né? Para quem ainda não entende muito bem, hoje vai ser uma grande oportunidade. Exatamente. Educação financeira, economia. que Vai mais? falar de família, vai Família. falar de política também. Será que vai ter polêmica, hein? Atenção, Ai, hein? ai, ai. Aguarde, Será que é acompanhe. petista, bolsonarista? Ou E aí, será aí? centrão? A gente não Centrão? sabe, né? Vai que, né? Vai que, né? Mas enfim, né? O isentão, né? Acho que eles falam assim, ou será que é o famoso isentão? A gente não sabe, vamos ver. Daí também não vai falar sabe. sobre educação, porque ele é professor, Professor, um ótimo professor, né? excelente aí. Dizem os alunos dele, né? Mas É. assim, já tive a oportunidade de assistir palestra. É um cara bacana demais. Então, com vocês, sem perda de tempo, né, Wesley? Vamos lá. Com vocês, Douglas César. Vai lá, Douglas, Boa. contigo. Valeu, obrigado aí pela oportunidade. Nós né? que agradecemos, cara. Vai ser bom estar na presença aí de amigos. A gente vai falar um pouco aí sobre dinheiro, sobre economia, Isso sobre é como bom, hein? cuidar dele. Isso é melhor como é ainda. que a política pode afetar o meu negócio, como é que a política pode afetar a minha vida financeira, como é que eu devo estruturar ali um pai de família, quais são as minhas prioridades ali, né, financeiras nesse sentido, o que é importante de fato. Você que é prestador de serviço, como eu consigo precificar o meu serviço? Eu precifico da maneira adequada? Como é que eu faço isso? Impostos, eles atrapalham, eles ajudam? Qual a função dele? Então nós vamos trabalhar aí em diversas áreas, né? E vou me apresentar aqui também, né? Eu sou esposo da Ariadne, um beijo, Ariadne. Obrigado aí amor por no todo o ar, hein? suporte. Média pra esposa, né? Aproveitar claro. que o espaço. Hoje não vai dormir Pessoa no mais sofá, hein? importante que eu tenho aí. E aos meus filhos lá, né? A minha enteada, a Sofia, a Rafaela e o José Vinícius. Ó, já Maravilha. fez a média com as crianças também. Claro, Paizão. Família é a coisa mais importante que tem, né? Ó, Com certeza. E a gente vai falar sobre família também aqui, que é um tema que está muito em alta, né? E muitas discussões aí sobre a questão da família em si, mas vamos deixar para depois, porque agora, para a gente começar a introduzir aqui o nosso bate-papo, o Douglas, você falou aí sobre dinheiro, né? Todos nós, a gente convive e lida com dinheiro diariamente. E saber lidar com ele, saber planejar para você não deixar faltar é algo essencial. E muitas pessoas hoje têm procurado se concentrar numa educação financeira. Você é consultor, você participa da Semana ENEF, que é uma semana de educação financeira realizada pelo Banco Central, né, se não me engano, que faz aí um trabalho bem bacana no sentido de
conscientizar e prestar esse apoio às pessoas que querem ter ali, começar um controle financeiro, né? Fala um pouquinho sobre esse projeto, esse trabalho que você realiza, né, que vem desenvolvendo aí, onde começou, você foi convidado a participar, como é que foi? Fala um pouquinho sobre esse projeto. Muito bom. Primeiro agradecer aqui ao grande professor, né, meu grande professor aí, Cláudio Soares, né, ele que introduziu isso aí, pelo menos para mim, né, e a partir daí a gente, né, começou a segui-lo, né. Mas falar sobre dinheiro é uma coisa muito importante, porque, afinal de contas, né, para que serve o dinheiro? O dinheiro é importante ou não? Todo mundo, de alguma maneira, vai ter que lidar com isso. Então, é importante a gente saber onde vem o dinheiro, para onde ele vai, como eu devo poupá-lo, as realidades financeiras de cada pessoa é diferente, as necessidades das pessoas são diferentes, mas é possível, sim, a gente ter uma vida financeira tranquila, né, até mesmo... Porque a questão do dinheiro, né, eu costumo muito falar com meus alunos que não é questão de quanto você ganha, mas assim, quanto você sabe administrá-lo de forma inteligente, né? Sem cair nessas armadilhas, né, de ganhar dinheiro rápido, de ganhar dinheiro fácil, porque hoje a gente tem muito acesso, né, à informação. Sim. Né? É muito ampla, né? Muito ampla. Você vê vários educadores financeiros aí, renomados, né? Você tem um Bruno Perini, você tem um Thiago Nigro, você tem um Cerbasi, você tem, assim, informação de Dom alta César qualidade. Camargo de Oliveira. Né? Você tem o aqui de forma mais modesta, né? Mas você tem, assim, várias pessoas que sabem transitar sobre o assunto de maneira tranquila, né? E é uma realidade que assusta, que as pessoas não sabem lidar com dinheiro, né? Às vezes por conta de uma questão cultural, que vem até de família. Então a gente pode trabalhar isso, né? Porque dinheiro, ele traz acesso, essa é a parte mais importante, né, do dinheiro, ele te traz acesso a várias questões que no dia a dia fazem a diferença, né? Por exemplo, você pega lá um pai de família, por exemplo, tá com um filho doente. Bom, o dinheiro ali é um facilitador, né? Ele é um resolvedor de problemas. Resolve de fato. Ele resolve um problema ali, ó. Precisa de um médico, precisa de um hospital, precisa de um remédio, ele vai resolver o problema. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência de que a vida ela pode ser aproveitada, né, de maneira muito tranquila, e que esse dinheiro ele vai fazer falta lá na frente. A gente sempre, quando fala sobre educação financeira, a gente sempre pensa no futuro, né? E muitas pessoas, o que elas falam? Eu tenho que gastar o dinheiro, porque eu não vou levar isso para debaixo da terra, né? É muito comum você falar isso. Não, tem que aproveitar a vida. Mas espera aí. Se a gente pegar uma curva estatística, né, na verdade, você vai viver ali até uns 65, 70 anos. E aí? Beleza, se eu não morrer, eu vou gastar todo o meu dinheiro? Né? O que a gente observa? Às vezes, pessoas mais velhas dependendo das outras pessoas. Você quer isso? Eu não vejo nenhum problema, né? Eu acho que até faço parte da roda você ajudar os mais velhos ali, na medida da sua necessidade, seus pais, seus avós, tios, né? Mas, por exemplo, se a pessoa ali, ao longo da vida, ela construiu ali uma reserva financeira, ela construiu ali uma quantidade X de dinheiro para se manter, é menos um problema que você tem que resolver, né? E a gente vê aí o dia a dia tão atribulado, as pessoas na correria, sem tempo para fazer as coisas, né? Pôr a mão na massa ali e ajudar de fato. Então o dinheiro facilita, porque aí você contrata uma pessoa, ela vai ajudar ali nas necessidades de saúde ou qualquer outra necessidade que, porventura, venha a acontecer. Você tem que equilibrar, né? Você tem que equilibrar a questão... Aproveitar, né? Você tem que ter ali a preocupação, entre aspas, né? E o cuidado de se precaver tanto para o momento presente, Sim. Né? Se preparando para o futuro ali, dentro das condições que você está dentro, né? Na condição que você está. Então, assim, e para você ter também uma saúde mental para você chegar ali nos seus 60, 70 anos, ter a condição de utilizar daqueles recursos que você, ao longo da vida, construiu, né? Para aproveitar, de certa forma. Claro. Porque às vezes a pessoa trabalha, aí vai uma questão muito psicológica, que esse trabalho de saúde da Semana NF também vem trazer muito, envolve muita coisa, né? Comportamentos, né? O brasileiro, de modo geral, ele é muito consumista. É um país que consome... Bem capitalista. Bem capitalista, né? Assim, tem um consumo em potencial muito grande. As pessoas agora estão tendo mais acesso a produtos e serviços.
né? Se você pegar uma curva econômica aí, os seus pais, os seus avós, eles tiveram menos acesso às informações, menos acesso até inclusive ao crédito, né? Hoje o Sim, crédito hoje é tão fácil. Hoje o crédito é liberado assim, de forma até às vezes equivocada, né? Você pega ali um banco digital e ele te libera ali R$800. Né? Quando que seu pai teve essa oportunidade? Né? E até pouco tempo atrás não tinha realmente isso, né? Por exemplo, eu conheço casos de gente que aqui em Itaúna, por exemplo, trocava vaca, boi por veículo 0 km. Sim. Porque, tipo, não tinha um crédito, a pessoa tinha que ter o dinheiro para comprar um carro zero, mas tinha essa barganha. Casas eram compradas antigamente. Na verdade, o dinheiro é exatamente a moeda, né? A moeda foi criada bacana. por troca, né? Qual que é a moeda mais forte no mundo? É o dólar, porque ela venceu ao longo do tempo, né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, as moedas europeias elas estavam em derretimento. Elas estavam em derretimento e surgiu o dólar aí. E observou-se que após a Segunda Guerra Mundial, 70% das pessoas, né, confiavam no dólar e ela é moeda internacional hoje, né? Você acha que ela quebra, Douglas? Não, de maneira alguma, né? Muito sólida. Extremamente sólida. Assim, porque na verdade você confia num papel moeda, né? Onde que tá aquele poder ali financeiro? Na verdade, está num poder, né, em última instância, no poder de guerra, né? É um país extremamente confiável, um país mais poderoso e um dos países mais poderosos do mundo em termos de estrutura militar, né? Você tem bombas nucleares, você tem portos de aviões, assim como a China, assim como a Rússia, são países poderosos, então essa moeda ela se sustenta ali nessa força também, né? De segurança, né? Em última instância, né? Você precisa de se sentir seguro com aquela moeda. Aquela segurança, que ela é estável, inclusive politicamente, etc., vai dar valor a ela. Por que o real, por exemplo, se desvaloriza? Né? Porque você não tem uma segurança ali, né, política, militar ali, ela está ali balançando, né, na sua economia que vai, assim, às vezes ela oscila demais por uma questão política. Né? Ela oscila demais no Brasil. Você pega aí, historicamente, né, toda a época de eleição, o real se valoriza perante o dólar. Porque há uma injeção do governo. Não, na verdade o governo ele vai ali, porque a gente importa muito produto, né? E as coisas são caras. E como o brasileiro é consumista, o que ele vê hoje? Ele vê o preço real ali, né? O que afeta uma eleição? É o tanto que você está consumindo. Essa é a realidade. Por exemplo, por que... Se você está consumindo bem... Se você está consumindo bem, se você tem poder de compra... Poder de compra, se você, o poder de compra hoje em dia caiu, então isso vai afetar. Isso afeta, evidentemente, né? O reflexo geral, na maioria das pessoas, quando ela vê que um governo... Qual que é esse termômetro, né, financeiro? A gente fala, se elas estão consumindo mais ou não. Se ela está perdendo poder de aquisição ou não naquela moeda. Eu estou deixando de comer... picanha todo final de semana. Deixando de comer carne de boi para comer carne de frango, ou deixando de comer carne de frango para comer salsicha, ou deixando de comer salsicha para comer ovo. Ou seja, isso aí, bom, a pessoa ali, onde ela vai culpar? Ela tem uma figura central, né? Evidentemente, isso está refletido ali, né, no governador, no executivo, né? A figura que está ali na mídia o tempo todo. Sim. Né? Ou seja, esse poder financeiro ele afeta a eleição. Então, naturalmente, a gente percebe que o governo, ao longo das eleições, que ele reduz o poder do dólar. Como? Né? Comprando dólar. Né? Comprando dólar não. Ele tenta valorizar a sua moeda, o real. Né? E aí, como você produz você importa muitos produtos, né? Ou seja, você desvalorizando o dólar, você tem produtos mais baratos, ou seja, você consegue consumir mais. Então, assim, é uma estratégia política. Né? Muitos movimentos econômicos, né, no Brasil, ele tem um cunho, infelizmente, político e não a longo prazo. Mas eu acredito que isso não é um movimento só no Brasil, é um movimento geral. Né? Na época de eleição, você tem a máquina estatal para você trabalhar e ser reeleito. Né? Que aí, às vezes, é a intenção da maioria dos políticos, pelo menos no Brasil. A gente vai conversando e já vai entrando aí nos temas, principalmente políticos, né? Que sempre, acho que na verdade que sempre cai na política, como o Douglas falou, a economia tá muito ligada a isso. Atrelada, né? Atrelada. Mas a gente estava falando sobre, voltando à questão da Semana ENEF, até para a gente seguir nessa toada, você fala muito sobre a questão da microeconomia, né? Né, a questão da teoria da formação dos preços, a relação do consumidor com
a empresa, com as empresas na formação desse preço, demanda e oferta. O que você pode falar hoje nesse contexto da economia, né? Da microeconomia, vamos dizer assim, né? Sim, a microeconomia, na minha visão, é onde o empresário ele tem que estar focado, né? Porque as decisões macroeconômicas, ela vai depender ali de um congresso, vai depender ali de um executivo, ou seja, do qual você, às vezes, você tem pouco poder de atuação, né? Então, o que se trata da microeconomia? Você trata ali do seu preço, do seu custo, né? Do seu poder de venda, do seu mercado ali local, né? E isso, se o empresário focar mais nisso do que na macroeconomia, se a inflação está alta ou está baixa, coisas que ele não tem poder de alterar, né? Ele tem pouco poder para alterar, ele vai ter mais otimização da sua economia ali, na sua microeconomia, na sua empresa, seus fatores produtivos, né? Ou seja, eu vejo às vezes muitos empresários preocupados com política, né? Decisões políticas, né? Mas espera aí, você está preocupado com o seu cliente? Você está preocupado com os seus processos de produção? Você está preocupado com o seu estoque? Você está preocupado com o seu mercado? Eu acredito, né, firmemente que se boa parte do empresariado tivesse focado muito na sua empresa, eles estariam, às vezes, não culpando a política, né? Eles estariam assumindo uma parcela daquela culpa. Porque às vezes o cara dá a desculpa, minha empresa quebrou por conta do governo X, minha empresa quebrou porque na época do Lula aconteceu isso, quebrou porque o Bolsonaro fez isso. Olha, e aí, quanto você está preocupado a conhecer o seu negócio e a investir nele, e se organizar? Principalmente. Aquilo que você tem meios de ação. Você não tem meios de ação, né? Para mudar o Congresso do dia para a noite. Você tem uma eleição de 4 anos, é aquele Congresso que foi eleito, é aquele que vai ficar lá por durante 4 anos. Né? Ou seja, que poder você tem para alterar uma lei, né? Ou para reduzir o imposto? Muito, muito baixo. Você não tem esse poder, mas você tem o poder para contratar melhor, para ver melhores soluções para o seu negócio. Se capacitar mais. Né? Ou seja, de conhecer a microeconomia. Onde que está o preço? O preço está afetando aonde? Onde eu posso reduzir meus custos? Onde eu posso aumentar? Onde o meu produto que mais vende? Como eu posso escalar o meu negócio? Será que eu tenho que vender, por exemplo, na pandemia, o que nós vimos? Né? As pessoas, a internet deu esse boom. Beleza. Quantas pessoas, quantos empresários não estavam preparados para isso, mas que se conseguiram se reinventar, ou seja, conseguiram ganhar até mais de onda, né? Às vezes tinha empresário aí que não estavam ali preparados para isso e tá focado no negócio, ele conseguiu se reinventar. E alguns falam assim, o governo fechou o meu negócio e agora? A culpa é do governo. Ou seja, tá dando uma desculpa no governo, mas eu poderia ter ali, né, ao invés de ficar discutindo ali nos grupos de família, ficar discutindo ali com as pessoas ou com os funcionários, ele poderia estar focado ali no seu negócio, né, gastando energia no seu negócio para que ele se sustente nesse período que foi, de fato, muito difícil, né? Podemos amarrar assim que para pessoa física mesmo, o CPF, ter esse cuidado de não colocar a culpa também externo, né? Para, olha, tá acontecendo isso, minha vida financeira tá uma droga, piorou, porque o governo tá ruim. E o CNPJ também, mas na educação financeira, nesse sentido, olha para si primeiro. Como é que você está? Seria isso, né? Vamos voltar ao assunto aqui. A gente focou ali na parte mais... Porque de microeconomia, né? Mas é produtivo, é muito dinâmico, porque está tudo ligado. Mas assim, exatamente. A relação que você colocou devido à política, de fato é... E aí eu estou trazendo essa discussão da política para essa pessoa física também, porque as pessoas hoje têm maior... tá ruim, eu não estou conseguindo comprar isso, muitas vezes porque colocar a culpa de fato na política, de uma maneira geral. Aí, na pessoa física, é interessante, é melhor, porque aí tem mais fatores, né? Não que no CNPJ não tenha, mas aí o que o cara fala? Culpa o meu pai porque não pagou um curso de inglês pra mim. Eu culpo minha namorada porque ela terminou no momento que eu tava mais difícil na minha vida e aí eu não consegui me restabelecer até hoje. Eu culpo meus amigos porque eles me excluíram de tal festa. Teoria da culpa. Exatamente. Aí o cara começa a transferir a culpa em algo que, olha, se meu pai não me pagou um curso de inglês, o que impede hoje de eu fazer um curso de inglês? Se eu tenho um trabalho... Exatamente. É evidente que nós estamos falando aqui que é uma questão certa. Se eu correr atrás, eu vou conseguir ficar rico. Não é isso, porque existe uma infinidade de fatores que vai fazer você rico, né? Ou pode fazer você rico.
Agora, uma coisa é correr atrás, é evidente, é uma delas, né? Você não vê nenhum cara que, né, pode pegar aí em volta da sua família. Quantas pessoas ficaram ricas por sorte? Sorte pura. Nenhuma delas. Mas, no meio do caminho, com certeza, elas tiveram um pouquinho de sorte. Como assim, Douglas? Oportunidades. Elas tiveram alguma sorte. Mano, o simples fato dela não sofrer algum acidente, por exemplo, de saúde, é um fato de sorte. Né? Peraí, às vezes, eu tava comentando aqui nos bastidores com o Wesley, por exemplo, o Neymar. Neymar, todo mundo conhece, né? Milionário e tudo. Mas, afinal de contas, né? Ao longo da sua vida, ele teve um pouco de sorte. Olha, ele começou, pelo que eu sei, ele começou ali com 11 anos no Santos. Até ele conseguir ali notoriedade, um sucesso, ele gastou ali 7, 8 anos, né? Sim. Para que pudesse despontar. Nesses 8 anos, né? Que tipo de sacrifício ele fez, né? Sim. E aí ele conta com a sorte. Ele não sofreu nenhuma lesão. Ou sofreu, mas foi uma lesão baixa. Mas se, por exemplo, se tivesse sofrido uma lesão que atrapalhasse os planos dele. Ou seja, quantas pessoas que almejam ser um jogador de futebol como o Neymar sofreram lesão ali com 11, 12, 13, 14 anos e não tiveram a oportunidade, não vai ter oportunidade de ter. Ou seja, existe o fator sorte, evidente. Você não pode negar o fator sorte. Né? E muitas vezes a sorte é competência mais oportunidade. Sim, em parte sim, mas existe ali uma questão tirando esses dois méritos. É evidente que para você precisa estar preparado, né? Você tem que estar pronto. Porque tem hora que a oportunidade vai chegar, se você não estiver pronto também, não vai acontecer. Por exemplo, quando a gente fala da pessoa física, na Semana NF e tudo, uma das coisas que a gente fala é, tente aumentar a sua renda. É importante você aumentar a sua renda. Né? Mas como é que eu faço isso? Evidentemente, um dos caminhos é se capacitando, estando preparado. E para você se preparar, evidentemente que o conhecimento, né, em determinadas áreas ele é importante. E, por exemplo, se hoje, né, vamos supor que eu gasto aqui, a passagem tá R$4. Se eu gasto 1 hora ou 2 horas ali esperando o ônibus indo e volta, peraí, essas 2 horas, né, se eu fosse, por exemplo, de carro, ou pegasse esses aplicativos de mobilidade, Uber, né, 2V, 99 táxi, etc. Fui entre outros, GoCar, vários, né? Fui Itaú, exatamente. Se você pegar um aplicativo desse, quanto tempo eu estou economizando? E nesse tempo que eu estou economizando, o que eu posso fazer para me capacitar, para estar mais bem preparado para uma futura oportunidade? Né? Isso é muito importante. O jovem tem que pensar nisso. Olha, eu estou aqui na energia. Cheio de energia para fazer, para gastar e tudo. Poxa vida, aonde eu devo gastar minha energia? Porque nesse meio do caminho, evidente, a gente é jovem, eu fui jovem, né? E a gente perdeu ali várias oportunidades, porque a gente tá ali... Nossa, né? demais. A gente Hoje que eu vejo, né, oportunidade. Quando você tá mais velho ali, você é pai de família e tudo, você fala assim, poxa, eu fiz algumas escolhas erradas ali. Ok, fez parte. Agora eu vou ficar lamentando isso? Exato. Vou fazer o quê? Vida que segue, né? Vida que segue. Eu vou fazer o quê? Eu fiz as escolhas erradas, assumi elas e é isso. É bola pra frente. Isso aí. Então, a capacitação é muito importante. Você tem que estar preparado. E as oportunidades hoje, elas são infinitas, né? Principalmente hoje. Hoje você aprende infinito, tudo de graça, né? Das piores coisas até as melhores coisas. E com qualidade, né? Você consegue aprender com qualidade. Tem pessoas que estão aí nas redes sociais, né, produzindo conteúdo de altíssima qualidade. Nós aqui, produzindo conteúdo de altíssima qualidade. Sim, exatamente. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Sim, porque a nossa qualidade é ser muito humilde. Então, assim, o jovem ele tem que começar a enxergar as oportunidades. Porque quando a gente vê o Neymar lá, a gente acha que foi muito fácil. Eu não sei, né? Assim, evidentemente, você ser bilionário aos 19 anos não é algo comum, né? Mas é algo que todo mundo deseja, né? Você vê aí um monte de gente vendendo isso, né? E o jovem está sempre em busca do dinheiro mais rápido possível. Não só o jovem, mas o brasileiro de modo geral. Mundo, né? Tipo assim, como ficar rico em 1 semana. Cara, é impossível, né? Não que seja impossível, você pode ganhar na Mega Sena. Mas com certeza, essas pessoas tiveram uma jogada de sorte. 100% de sorte, né? E 99% das pessoas vão enriquecer trabalhando duro, né? Sacrificando uma parte do seu tempo, né? Aí a gente fala sobre educação financeira, né? E aí a gente tem um dado estatístico ruim,
porque é a renda per capita do brasileiro, que é baixa. Né? Hoje, se você ganha mais de R$3.500, você está entre os 10% mais ricos do Brasil. Mais de 3.500? Você está entre os 10% mais ricos do Brasil. Ou seja, fala assim, poxa, como é que consegue viver com 3.500, né? Você tem uma estatística também que, posso errar aqui em algum número, metade do Brasil, 106 milhões, ganham R$416 por mês. Então, assim, é possível fazer educação financeira com esse cara, né? De maneira prática? O cara está sobrevivendo ali, né? Na verdade, é complicado. Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando de uma parcela da população que pode conviver com isso, né? Você pode dizer, porque R$416 você vai gastar tudo. Não tem jeito de eu poupar, né? Porque o princípio da riqueza é você. O primeiro passo é gastar menos do que ganha. É óbvio. Se não sobrar nada, como é que eu vou juntar dinheiro? Não, assim, a dívida até que não é ruim, isso é uma dívida controlada, por exemplo. Depende. Por exemplo, se eu comprei um imóvel financiado, eu comprei uma casa financiada ou um carro financiado. Ao longo do tempo ali ele vai se valorizar. Ele pode se valorizar ou não, mas assim, ele também, por exemplo, o carro. Por que você compra o carro? É justamente o que eu tô falando. Ele Pelo tempo tá dando ser igual dinheiro. O que ele vai te trazer, né? Você vai trazer um retorno ali. Balizar o que ele vai te trazer. De maneira geral, o carro, né? No linguajar financeiro, ele é um passivo. Por quê? Porque ele gera um gasto ali. Gera um passivo ali. Porém, ele me economiza tempo, porque eu não preciso andar de ônibus. E aí o tempo que a gente não perde, a gente vai se capacitar para faturar mais. Mais ou menos assim, é o trabalho, né? Quem fala muito isso é o Ícaro de Carvalho, é o trabalho depois do trabalho. Né? Olha, eu tenho lá meu emprego de segunda a sexta, né? De 7 a 5, beleza, e aí depois? O que eu posso me capacitar? Porque eu quero mudar minha realidade financeira. Beleza, mas aí eu vou fazer o quê? Nada? Ô Douglas, eu sempre vi, né, pessoas dessa área financeira falarem: quer ganhar dinheiro? É depois de 7 a 5. Essa premissa, de fato, acontece mesmo? Sim, mas Vou contar um testemunho meu. Eu casei, eu tinha... eu era CLT, depois eu comecei a trabalhar prestando serviços. E até então eu tinha um prestador de serviços, né? Na verdade uma empresa lá que eu prestava serviço. E aí, poxa, tinha um horário, fazia o meu trabalho e tava ali satisfeito, tava com um dinheirinho legal, enfim. Geralmente a gente acomoda. Sim, claro. Mas, achava que já tava bom. À noite... Aí à noite, assim, poxa vida, cara, eu tava até com um computador muito bom lá, mexendo lá algumas coisas. Falei, gente, jogando joguinho. Eu tô com uma máquina boa, eu posso prestar outros serviços aqui, fazendo alguma outra coisa e ganhar mais um dinheirinho aqui. Eu tô aqui sem fazer nada à noite e tal, ainda não tinha filho. Cara, a partir daquilo ali, eu comecei a buscar e dali eu já, aumentei a minha produção, vamos dizer assim. Surgiu o maior podcast do Brasil. Chegamos aí. Vamos chegar lá. Escutem esse cara. Mas assim, é um start, é um estalo que isso tem que vir da pessoa. Sim, né, não é assim. Eu tô falando vontade, por mim, né? exemplo meu, né? Que tipo, cara, se você ficar acomodado, você vai ficar naquilo ali. E talvez você pode até perder aquilo ali e ficar, poxa vida, e agora? Parece você tá tão acostumado. É muito clichê isso, né? Essa questão, você tem que trabalhar para ganhar. Sim, claro. Mas uma coisa que é importante dizer, precisa ter inteligência, não é só trabalhar por trabalhar. Vamos dar um exemplo. O pedreiro, não desmerecendo, ou o lixeiro, ele trabalha pra caramba. Trabalha muito. Ou seja, isso dá dinheiro pra ele. Parabéns, né, pros lixeiros, por exemplo. Isso. Eu fico vendo aí Trabalho, muitas pessoas criticam. Trabalho pesado, e não é fácil. Aí você fala assim, como é que esse cara consegue chegar em casa e estudar, se aprimorar? Sim. Tem que ter uma força descomunal ali, uma vontade, de fato, interior pra mudar aquela realidade. Sim. E eu digo que não é fácil, né? Dizer que é fácil não é. Nós não estamos aqui vendendo fórmulas e não. Mas... a questão assim, dessa vontade é descomunal. O cara tá trabalhando ali pesado, às vezes pega um ônibus, 2 horas de lotação, mais 2 horas para voltar, trabalha um braçal ali pesado. Esse cara vai ter tempo para pensar em estudar. Então o cara tá morto, fisicamente falando, o cara tá muito cansado fisicamente. Então é uma força que ele tem que fazer, e é evidente, ela tem que vir de dentro dela para tentar mudar essa realidade financeira. Então, para nós que trabalhamos de maneira... eu trabalho em escritório, por exemplo, é muito mais fácil eu falar isso. Isso é inegável, é um privilégio. Né? O acesso que eu tive, as oportunidades que eu tive. Né? Então, essa questão ela deve ser falada, porque parece que
O que você vê hoje muito? Acorde 7 horas da manhã, durma à meia-noite, tudo, e parece que isso funciona. Simplesmente isso funciona. Não, mas não Acorde é. 5 horas e tome aquele banho gelado, que seu dia vai ser perfeito. Não, mas né? como assim? Qual rico você viu que acordou às 7, tomou banho gelado e... Né? Parece que o dia desse cara tem 48 horas. Você tem que otimizar seu tempo. Que ele faz. E enxergar as oportunidades dentro daquilo que você... tempo. do que você acredita também. Exatamente. Porque não adianta você fazer vou investir nisso e você não tem nenhum... Não ser bom naquilo, né? Não é nem questão de ser bom, que você pode se capacitar em muitas coisas e ter aprender, uma certa né? referência. As Mas, pessoas... tipo, você ter realmente o espírito daquele negócio, daquele, sabe? Enfim. Não fazer só por fazer. Também. Olha só, as pessoas perguntam, investir... Ô Douglas, assim, como a gente fala sobre comida, investir em gado é bom? Eu não sei, eu nunca mexi com isso. Vistam do Pablo. Tem que... Nosso gado aqui. O gado principal é o Wesley. Olha aí, gente, ó. Cortei o cabelo hoje. Eu não sei, eu tenho que perguntar pro agropecuário se é bom, Açougueiro, ele né? Às que vezes você quer entende virar sobre açougue, isso, né? Você tem ali, você tem a capacidade de analisar o mercado ali, mas se é bom. Peraí, se colocar o Neymar, que é atacante, na zaga, pode jogar bem? Ele pode até jogar bem, mas será que vai estar na sua melhor forma, né? Na melhor posição? Não. Não adianta. A gente, como eu dou aula para algumas escolas, né? As pessoas sempre me perguntam isso. Eu falo assim, não sei, não tem como eu saber. Você tem que descobrir ali o que você gosta de fazer, você tem um conhecimento. A faixa etária dos seus alunos é qual? É mais jovem. Eu dou aula em curso técnico, administrativo, são mais jovens. Mas eu tenho alunos ali também, alguns mais velhos. São poucos, mas tem. Geralmente essas dúvidas são do pessoal mais jovem. Não, essa é de modo geral, né? A gente vai conversando, quando a gente entra nesses assuntos, as pessoas acham que a gente sabe sobre tudo, né? Qual Bitcoin eu devo investir? Que horas que eu compro, que horas que eu vendo. Não é especialista em investimento, especialista em investimento, Douglas mas existe uma máxima que você só pode investir naquilo que você conhece, né? E falar também, né? Sim, a gente tem que... Às vezes a gente dá uns palpites errados, né? Mas nós estamos na era das palpiteiros, opiniões, né? Independente de se esteja certo ou errado, pelo menos que você tenha liberdade de falar, de opinar. Exatamente. Você pode escutar as opiniões, você não precisa concordar com elas, né? Exato. É muito simples. Mas enfim, aí as pessoas perguntam, Douglas, eu devo investir nisso? O primeiro passo é investir em você. E aí como eu dou aula para jovens, as pessoas, não sei o que eu faço. Olha, cumpre o seu dever do dia. Ali você vai ter uma possibilidade de descobrir alguns talentos. Né? É o cara que às vezes ele tá o dia inteiro jogando videogame, ele tá o dia inteiro fazendo uma coisa, ele acha que jogando videogame, ele vai enriquecer. Agora, tem uma parcela, porque hoje tem ali o games, né? Que tem um esporte aí. Os streams, né? Exatamente. Só que assim... Você pega lá parte da população, né? Igual o jogador de futebol. Quantas pessoas de fato enriqueceram jogando videogame? Sim, né? É um corte muito baixo. Né? Sim, não quer dizer que a pessoa não tem que correr atrás do sonho, mas peraí, ela tem que ter uma certa noção, peraí, onde está o dinheiro? Se eu quero ganhar... Se a gente tá falando se a pessoa quer ganhar dinheiro, né? Evidentemente. E até para descobrir ali certos talentos. Então... Como é que eu faço para descobrir isso? Olha, cumprir a minha obrigação. Qual que é a minha obrigação no dia? Se eu sou estudante, é estudar, cumprir ali, parar de tentar tirar notas 6, tentar tirar notas melhores, né? É evidente que o conhecimento, a escola não é o único caminho, né? Quantos empresários você vê aí que não estudaram, mas são bem-sucedidos? Então você percebe que o caminho da riqueza às vezes não tem nada a ver com conhecimento e às vezes também não tem a ver com talento, né? Igual, você pega um cantor talentosíssimo. Peraí, pra ele ganhar dinheiro, ele tem que descobrir um hit, né? Ele tem que fazer o hit. Quantas pessoas que cantam bem pra caramba, tem super talentosa, mas não consegue ganhar dinheiro. E às vezes você vê ali uma pessoa que não tem ali a habilidade de cantar tão bem, mas fez um hit e ficou rica. Né? Ou seja, quem? Bomba, né? Bombou. Tá. Isso, exatamente. Ou seja, o talento em si, o esforço em si, a habilidade em si, ela não vai te fazer rico. Ela pode te fazer rico. Não é um caminho reto. Agora, a única coisa que são certas, de fato,
para você ter ali uma vida assim, sossegada financeira, é gastar menos que você ganha. Isso aí é para qualquer. Seja um milionário, seja... um milionário até que não, né? Pode gastar bem, né? Mas ele tem que poupar também, senão vai acabar. Mas gasta mais do que tem, que pode. Um cara que chegou a 1 milhão por méritos próprios, ele sabe o caminho do dinheiro, né? Então, assim, eu vejo já vi algumas entrevistas e algumas pessoas perguntaram: o que você faria hoje se não tivesse nada? Eu faria a mesma coisa que eu fiz. Você pergunta pro cara que é empresário: o que você faria? E empresário bem-sucedido ou não empresário? O cara que enriqueceu, o que você faria? Eu faria a mesma coisa. É o que eu sei fazer. Sim. Onde eu ganhei. O que eu faria de diferente? Eu não sei. Eu fiquei rico dessa maneira. Ou seja, então não existe uma fórmula, mas existem as referências, né? Aí você precisa, né? Saber do seu negócio, ter um conhecimento, ter a noção ali do que você está fazendo. Né? Educação financeira é parte fundamental. Né? Eu tenho que ter uma consciência de consumo. Né? Eu não posso consumir somente pelo status. Sim. Isso pode prejudicar no longo prazo. E você tem uma divisão também, que eu percebo, muitos ainda têm uma política de levar o CNPJ como CPF. Que mistura. É um problema, talvez, eu sou esse cara aí. Não sou os maiores, mas eu tenho esse problema às vezes. Mas é difícil até para reconhecer, mas de fato, principalmente quem começa, porque a vida, de fato, fica muito vinculado para o prestador de serviço, ainda mais vinculado a isso, né? É o que você tira, que é o seu salário, mas você tem que começar a dividir isso aí para você também ter o crescimento da empresa, ter a possibilidade de investir no negócio, por exemplo, se você presta serviço, você ter a possibilidade de comprar um computador, se você é um consultor, ter um computador bom, ou um design também, uma máquina boa para você melhorar a qualidade do seu trabalho e aí melhorar também a sua receita, e por aí também processa a roda, né, Douglas? Porque senão ele vai ficar sempre no mesmo e não vai. Uma coisa que ninguém fala, né? Você enriquece também gastando. Né? O que é gastando? Isso é importante. Gastando o quê? Sempre. Investindo, né? Você está gastando. Veja bem, um empresário, ele quer crescer, ele vai ter que investir, ele vai ter que gastar. Ou seja, ele não precisa ficar poupando o tempo todo. Né? Ele tem que pensar em crescer. Se ele quer... Não tem nada contra. O empresário quer ficar ali na lojinha dele, tranquilo, beleza. Para mim é o suficiente, porque é uma escolha, é uma decisão. Se é uma decisão, ok. Mas o cara que quer crescer, ele tem que gastar. Como? Investindo no próprio negócio. Então, às vezes, o que acontece? Chega um empresário e fala assim: não, eu queria investir em ações, mas espera aí, quanto que dá a sua rentabilidade do seu negócio? Às vezes a rentabilidade do negócio dele é maior. Se ele investir no negócio dele, ele ganha mais que na bolsa de valores, por exemplo. Né? Eu não sou especialista em investimentos, mas ali tem um risco. É claro que você pode diversificar, tem vários outros tipos de investimentos, só que às vezes ele investir no próprio negócio, ele vai ter mais, porque é um negócio que ele conhece já. Ele já tem habilidade nisso. Se eu conheço, é mais fácil dar certo. Eu já tenho experiência de 20 anos. Por que eu vou mexer com o posto de valores agora? Pega aí, né? Eu sempre falo assim: você quer ver exemplo de riqueza, né? Você olha que tá do seu lado. É mais fácil do que você ficar mirando algo que tá muito distante de você. Ou seja, aquele que tá muito no imaginário, no sonho, né? No primeiro boom, enriquecer rápido. Não, peraí, como é que seus tios ficaram ricos, as pessoas que estão à sua volta conseguiram enriquecer? A maioria deles trabalhando duro, né? Contratando pessoas, gerando a economia, né? Entendendo o negócio. E quantos empresários também já quebraram e reergueram, né? Ou seja, a capacidade de consistência, né? De constância, de se manter ali. Ou seja, é preciso acreditar no negócio. E muitas vezes o cara, né, começa o negócio, mas ele não acredita tanto no negócio. Aí o cara vai desistir ali na primeira derrota, né? Na primeira derrota ali, ele vai desistir. Você pega ali, né? Você pega atleta, por exemplo. Você cai, você levanta, você tropeça e vai, cara. Não tem jeito, não tem segredo. Cara, eu admiro demais as pessoas que saíram de fato de uma... do nada, né? Assim, na situação de pobreza e enriqueceram. Tem que ficar rico mesmo, né? Porque não é fácil, né? Ficar rico não é pecado. Não, demais. Então, foque no... Você quer ficar rico, tem uma frase... Se o seu foco é ficar rico, fique rico. Tem uma frase muito... Não sei se é da Margaret Thatcher. Ela fala assim: o bom samaritano também era rico. Além de... E foi por isso além de bom, ele era rico. O cara lá que estava com problema porque ele tinha dinheiro. Isso. Além de... Né, ele era rico, ou seja, você pode... O dinheiro é algo bom. Tem...
a utilidade dele pode ser ruim, mas aí quem dá a utilidade é a pessoa. Exato. O dinheiro em si ele, né? é um instrumento, né? É um instrumento. O dinheiro, ele é o escravo, ele não é o servo. Você não serve ao dinheiro, você utiliza o dinheiro. Ele é seu escravo, ele tá a seu favor. Para te servir. Ele tá ali para te servir. Ou seja, e muito pessoas, a desculpa, né, verdadeira, nem é verdadeira, a desculpa, a cultura fala que dinheiro é sujo. Não, o dinheiro não é sujo, ele te dá acesso, ele dá a possibilidade. Dinheiro é sujo sim, depois que você pegar ele, você passa álcool em gel. Principalmente agora, na época do Covid, né? Muito importante o dinheiro vai dar a possibilidade de você pagar um plano de saúde bom pro seu filho, pagar ali um salão para sua esposa, um plano de saúde, um seguro de vida, um carro melhor, uma casa melhor. Pô, como isso pode ser ruim? Para dar uma escola melhor, coisas boas. Coisas boas, Você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás daquilo, né? Principalmente pro pai de família, né? Sabe, o pai de família, o cidadão comum, o pai de família, é algo a ser admirado, porque ele sabe onde o cara aperta, né? Ele sabe, ó, do meu filho ali, né? Falando do responsável, né? Porque tem alguns irresponsáveis aí. Né? Mas enfim, de modo geral... Cara, eu ainda não casei, não tenho filhos, mas quando eu for, vou ser muito responsável. Isso, com certeza. Espero que sim. Comigo, hein, Wes? Então, o cara vai precisar ali desses recursos financeiros, hein? Porque a gente pode falar do governo, né? A gente pode dar desculpa pro governo, mas e aí? Meu filho ali tá precisando comprar, sei lá, um iogurte, sei lá, um médico que seja, né? Que é uma necessidade básica, mas o SUS não vai te dar. Eu, por exemplo, eu tenho, recentemente, né? Eu tenho um filho de 7 meses. Então, ele foi identificado com uma malformação, né, no pulmão. E aí, pra mim, a Veriade, foi, né? É um choque, assim, tudo, mas a gente lidou, assim, né, de maneira muito serena, até certo ponto. Enfim, mas aí, o que possibilitou de mim? Aí as pessoas, você pode ir pelo SUS, etc. Quando a gente descobriu isso, né, e aí o dinheiro me possibilitou pagar um médico particular lá em Bom Despacho, e aí, ou seja, a gente estava viajando para Bom Despacho, e aí, mas mesmo assim a gente tentou pelo SUS. O que aconteceu? Aí, após, eu não sei que semana que foi, mas assim, passou 2 meses, o SUS me deu a resposta. 2 meses. E nesse caso, aí o médico falou assim, se você tivesse aguardado, provavelmente seu filho não teria sobrevivido. Puxa. Aí você fala assim, o dinheiro possibilitou a vida. Ou seja, então, ou seja, eu fiz olha só, eu tava construindo minha reserva de emergência, né? E eu tive que gastar praticamente toda ela. Mas por uma boa causa excelente, não tem nada a reclamar disso e foi bem gasto demais, graças a Deus. Ou seja, se eu tivesse esperado o SUS, a minha ainda bem que você tinha reserva. Eu tinha reserva. É nesse ponto que você está falando. Esse é o ponto. Assim, eu tô falando de algo que eu vivi, né? Que a reserva ela serve tanto para o presente quanto para o futuro também. Isso. Você tem que se preparar para alguma... Nós estamos falando de vida humana. Poxa, que paga, né? Você fala assim, então, essa reserva valeu. Ou seja, é o dinheiro sendo servo, né? Exatamente. Que é o propósito principal do dinheiro. Né? E aí... conseguiu e tudo, ou seja, você tem um dash ali, de saúde, claro, no Brasil. Você fala assim, peraí, eu tenho que fazer algo para tentar mudar essa realidade, porque o cara não vai me ajudar. Evidente, eu poderia acionar ali familiares, eu poderia acionar ali algumas pessoas, alguns conhecidos, ok, eu teria essa ajuda, com certeza. Né? Tanto é que tive mesmo, de fato, né? Contei com pessoas caridosas ali, mas... a grande realidade é que as pessoas não têm a obrigação de ser caridosa com você. Né? Isso aí é uma generosidade, né? Então as pessoas acham que as pessoas têm que te ajudar. Não, ajude se eu quiser. Né? A gente, né? Eu sou cristão, então você fala, não, eu tenho esse, de maneira cultural, enraizada, desde a minha família, de ser caridoso, ok, mas de modo geral as pessoas não têm essa obrigação comigo de serem caridosas. Fazem de bom grado, e aí, né? Gostam, né? Então o dinheiro me deu esse acesso, né, a possibilitar esse tratamento do meu filho. Posteriormente, né, através do plano de saúde, ele teve que fazer uma cirurgia, etc. Fez a cirurgia, nasceu no Ipseng, né, no plano de saúde da minha esposa, e depois ele foi para o Mater Dei no plano de saúde que a gente tem. Ou seja, aí o dinheiro possibilitou isso, né? Pegar bons profissionais. Ou seja, isso é importante. Né? As pessoas têm que ter essa consciência, olha, o dinheiro ele é importante, eu preciso tentar aumentar a minha renda.
né? Eu preciso tentar ali administrar corretamente, porque os imprevistos acontecem. Né? É claro que num momento de emergência, né, você tem que acessar o crédito. Hoje o crédito está facilitado, como a gente já havia falado no começo. Mas aí você está pagando juros também. Né? E aí você tem que fazer esse entendimento para que esse controle das minhas finanças, para que eu possa tomar as decisões de maneira mais consciente. Olha, eu e minha esposa, a gente conversa da noite. Olha, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer uma viagem, nós podemos fazer um aniversário, né? Porque a gente tem responsabilidade. Nós temos 3 meninos, né? Ou seja, pode acontecer alguma coisa aí. A gente pode fazer isso, né? Então os casais devem começar a conversar sobre educação financeira para quê? Para que eles possam tomar decisões assertivas, né? Para o futuro daquela família. Para que no futuro ela não depende de um sistema deficitário como o SUS ou de um sistema deficitário como a educação no Brasil. Né? Ou seja, então o dinheiro naturalmente ele é bom. Não tem essa história de que ele é ruim, não. Perfeito, estamos aqui hoje conversando com Douglas César Camargo de Oliveira, que é professor, consultor de empresas na área financeira, né? Fala sobre vários temas, ou pelo menos dá palpite, né? Ele costuma dizer. Mas navega em vários assuntos. Em vários assuntos. E a gente tem falado também dos nossos parceiros, né? Que hoje nós contamos aqui com a Alta Decor. Alta Decor, né? Tá com a gente aqui hoje, a partir de hoje, para apresentar para vocês, olha, um bom investimento tá aí. Investir na sua casa. Né, deixar ela top, né? Decorada, linda, maravilhosa. E aí até porque, se futuramente a pessoa for vender a casa, ela vai estar bem valorizada. mais valorizada. Porque os produtos são de ótima qualidade. De alta qualidade, de alta decor. Alta decor, não é isso? Então, olha só que interessante. Então, você que, olha, tem interesse de mudar. Agora na pandemia teve muito isso, né? Eu tô em casa, tô cansado de ver essa parede aqui. Deixa eu mudar. Enfim, quero mudar. Olha só que interessante. Você pode fazer painéis lindos, maravilhosos, a partir de texturas. Micro-revestimentos, né, Pablo? Sim, cimento queimado, enfim. Placa 3D. Placa 3D lá na Alta Decor, gente. É para mudar o ambiente da sua casa, para deixar mais lindo, mais incrível, né? E eu tenho certeza mais agradável para você, para a família e para quem te visitar também. Então, isso Pablo, mesmo. Para quem quer conhecer mais sobre os produtos da Alta Decor, toda essa prestação de serviço que ela faz, o que tem que fazer? É o seguinte, pessoal, você pode estar indo lá, né, na loja deles. A loja deles fica ali na Avenida Jovem Soares, na Prainha, todo mundo já conhece, né? Do lado ali da loja Peg Pizza, número 607. E o Instagram? Instagram é @altadecoroficial. Entra em contato lá com eles, né? Direct e tudo mais. Eu tenho certeza que eles vão te atender da melhor forma possível. São profissionais extremamente capacitados e competentes. E o mais importante, né? Falando sobre economia, com um preço sensacional. Pode procurá-los lá. Isso é ótimo, né? E pode chegar lá falando que ouviu aqui no Na Faixa Podcast, que eu tenho certeza que eles vão fazer uma condição bacana demais para vocês. Com certeza. Tanto nos produtos quanto na prestação de serviço também, né, Pablo? Justamente. Profissionais, sim, excelentes, extremamente capacitados. Então, acesse aí, @altadecoroficial. Muito bem, um abraço aí para toda a equipe, para o Vitor, Roberto e a Rafaela. Tá todo mundo lá. Ouvindo e assistindo a gente sempre aqui no podcast. E mais uma vez, muito obrigado, né, por apoiar esse nosso projeto aqui. E para você que quer ser um apoiador aqui do Na Faixa Podcast, também pode acessar o nosso Instagram, Na Faixa Podcast, chamar a gente no direct, né, que você vai ser chamado também aí, a gente vai ligar para você, enfim, a gente chega até você para você estar aqui com a gente em nossos episódios, batendo esse papo legal aqui com os nossos convidados. Certo, Pablo? Show de bola, Wesley. Muito bem, vamos lá. Então, voltando aqui com o nosso convidado de hoje, o Douglas César. Tá rendendo bastante, tá gostoso, tá muito bacana aqui o nosso bate-papo, né? O Douglas falou muito da questão, a gente falou da economia, falou de educação financeira e, por último, agora ele falou de família, que tá muito ligado, enfim, que, de certa forma,
um provedor de uma casa, um administrador também, que tem muitas responsabilidades, né, Douglas? E, assim, você também é uma pessoa que está muito ligada a essa linha de raciocínio do conservadorismo, né? Então, como é que você vê essa relação hoje da família, né, dos chefes, tanto a mulher, o homem, né, da casa, para prover o lar, e de tudo que envolve essa questão do ser conservador nesse quesito no mundo de hoje, que nós estamos vivendo? Primeiro que a gente não está aqui para catequizar nenhuma família, né? Eu acho que cada família deve escolher os seus caminhos, né? E eu tenho os meus, assim, e a gente tem que basear, né, naquilo que já deu certo, né? Eu sou um conservador porque a gente baseia naquilo que deu certo. Então, eu me espelho muito nos meus pais, os meus avós. Eu acho que aquele é um modelo interessante, e a gente perpetua aquilo, né? A gente é cristão e a gente quer conservar o que é bom, né? E o que é ruim, a gente ignora. Agora, eu não tô aqui também para ficar falando como você deve viver a sua vida. Eu vejo a minha família, para mim, é um projeto de Deus e não quero que ninguém influencie ela, a não ser eu e minha esposa, né? A gente pensa nos melhores para os nossos filhos, né? Então, nesse sentido, a gente tem lá as nossas divergências como casal, mas a gente conversa tranquila, né? A gente tem uma influência aí das outras pessoas, a gente sabe, a sociedade tem a influência, e a gente tenta evitar o que é ruim. Por exemplo, lá em casa, né? Lá em casa a gente evita televisão. A gente acha que o conteúdo para as crianças hoje não é adequado, né? As pessoas se questionam, porque é muito comum, né? Educar não é fácil, educar é difícil. Educar uma criança é muito difícil, e a criança ela é educada muito pelo exemplo, né? Então, às vezes a gente vê lá muitos pais querendo que os filhos leem, mas o pai não leu nenhum livro, né? Aí você vê como é que ele vai, né? Onde ele está é um exemplo ali, ou tá ali só jogando videogame e reclama que o filho só joga videogame. Mas é claro que ele vai jogar videogame, ele tá ali, né? A criança, a referência dele ali é o pai e a mãe, né? E nesse sentido aí a gente vai trabalhando nesse sentido, dar a melhor educação possível dentro das nossas limitações, e nós temos que considerar que todo ser humano é limitado. Eu sou limitado, todos nós somos limitados em alguma área, né? Na verdade, a gente vai dominar na vida inteira 2, 3 assuntos e olha lá, né? E é isso, né? A gente vai, esse papel de educar, né? Esse lado mais conservador que a gente tenta passar para nossos filhos, né? Ser educado, né? Respeitar os mais velhos, ter a hora de fazer, na hora de falar, né? Ter cuidado, ser ponderado, né? Não ficar abusando das suas prerrogativas, né? E assim por diante, né? E aí vem muito pelo exemplo. Não basta ser conservador se você não dá o exemplo. Você só pode falar daquilo que você vive, de fato. Então, se você não vê, eu vejo muitas pessoas assim empurrando goela abaixo algumas opiniões, né? Aí você vai ver, a pessoa não vive nada daquilo. Então não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, eu e minha esposa, nós somos 100% abertos à vida, né? Então, nós estamos com 3, não sei se vai vir mais, a gente deixa bem disponível, assim, né? O que Deus quiser mesmo, de fato. E a gente vai trabalhando para isso, né? E aí, brincando com a educação financeira, né? As pessoas dizem, mas filho é muito caro. De fato, né? Ele tem um custo ali, mas o negócio é o seguinte, a gente tem uma filosofia que a gente lá no altar, né, que a gente promete aceitar todos os filhos que Deus, né? Eu prometi para quem, né? Eu prometi para Deus, né? Não prometi para as testemunhas, não prometi para a sociedade. Então a gente tem isso, né? A gente acredita que isso é uma parte do nosso conservadorismo, né? A gente vê nossos avós, 12, 13 filhos, né? Mesmo na dificuldade, com muito menos acesso às facilidades que nós temos hoje, conseguiram. Então a gente não estou vendendo aqui uma facilidade, não, é difícil, mas a gente está aberto e a gente aceita esses propósitos, né, de bom grado. Por exemplo, a gente poderia muito bem, né, o nosso filho, como eu comentei aqui, ele teve um problema de saúde, fez a cirurgia e hoje ainda ele tem algumas sequelas da cirurgia, faz fisioterapia e tal.
né? Mas, né, se Deus quiser, tá tudo certo, não tem nenhum problema com ele, graças a Deus, mas precisa desses cuidados. A gente poderia, nesse momento, falar assim, não, nós não queremos mais não, porque vai que, né, traz outro com outro problema. Não, a gente bem aberto assim, a gente acredita que se Deus nos deu é porque nos capacitou para isso, né? Eu não, mais uma vez, eu gosto de reforçar, não estou vendendo essa filosofia de vida para ninguém, siga quem quiser. É o que você acredita. É o que eu acredito, eu não acho que ela... não é questão de estar certo ou errado, né? Mas talvez tá aqui... dentro da sua verdade. Ela é aplicável para você. Talvez inspire alguém aqui que tenha Claro. medo e tudo, né? Essa é a questão. Outro ponto importante aqui é que a gente foi construindo isso ao longo do nosso relacionamento, não foi uma ideia, né? Por exemplo, a Ariadne engravidou da Rafaela em 2019, né? Ganhou em 2020, 2020, né? Ela nasceu em dezembro. Até então, a Ariadne trabalhava, e por incrível que pareça, não por incrível que pareça, né? Extremamente competente, a Ariadne sempre ganhou mais que eu. E aí a Ariadne chegou pra mim e falou, você quer voltar a trabalhar mais não? Aquilo, eu falei assim, nossa senhora, agora eu tenho que dar conta, né? E aí sim, eu tive o suporte dela lá e tudo, fui trabalhando mais. Graças a Deus, em termos financeiros, a gente conseguiu recompor essa parte financeira dela e a gente vai trabalhando para isso, porque a minha visão de conservadorismo é proteger a família, né? A minha família, não a dos outros. Se eu puder proteger a dos outros, beleza, mas é a minha. Eu não quero, né, mostrar que como você deve criar seus filhos. Não, na verdade, é só a forma que a gente vive, né? A minha família é a coisa mais importante. Eu darei meu máximo, né? Sangue, suor e lágrimas para que ela cresça de maneira próspera. Sim. Né? Consiga ir, né, desse padrão de caridade que nós comentamos, nesse sentido. Beleza. E assim, você falou muito da questão educação de casa, dentro do que você acredita do conservadorismo, né? Essa educação que vem de casa, do berço, Sim. Né? Que é fundamental, assim, enfim, em todas as instâncias, né? A pessoa tendo um lado conservador, não, a educação primeira vem dos pais. Sim. Né? Mas a gente vê também com o conservadorismo hoje, e essas temáticas estão muito vinculadas à política, né? Têm sido usadas politicamente desde, principalmente, a eleição do presidente Bolsonaro, né? Que bate muito nessa tecla, e a gente tem grupos nesse sentido, e por outro lado criou-se meio que uma rixa, não sei se é essa palavra, mas a gente vê dois lados se degladiando aí, e tudo em volta da política, tudo usado em nome do poder, enfim, a gente hoje vê essa máxima, né? Como é que você vê essa relação, né, do conservadorismo que você acredita, que você tem como algo já da sua família, né, seu propriamente dito, né, e por outro lado esses ataques que tem sofrido, tudo em nome da política, do poder. Assim, o que eu vejo, né, boas partes das pessoas que se dizem conservadoras não são conservadoras, o que cria um estereótipo, né? A pessoa, ela fala, mas não vive. E aí é um problema pessoal. Isso, evidentemente, é trazido na guerra política, porque o presidente levantou essa pauta há alguns anos já, né, desde quando ele era deputado, e muitas pessoas estão utilizando isso para ganho de capital político, né, natural, é um discurso político, faz parte do jogo, mas o mais importante é você entender quem está utilizando do discurso para ganhar algo daquela pessoa que vive. Então, assim, as pessoas têm que entender, eu vivo assim e eu prefiro assim. E a escolha política, ela deve refletir aquilo que eu vivo, não aquilo que eu falo. Afinal de contas, onde que aperta aqui no meu carro? Na realidade, as pessoas, elas, de modo geral, que eu acredito, elas estão acreditando muito em narrativas, né? Vai lá, a pessoa ditando falou e ela começa a acreditar naquela pessoa porque aquela pessoa falou, ou seja, ela está repetindo aquele processo, mas não está fazendo um exame de consciência de maneira adequada. E isso é importante. Não importa o que o outro pensa, né, de maneira prática na minha vida, importa como eu faço. E se aquilo pode afetar a outra pessoa.
É isso que deve ser pensado, né? Se a pessoa é progressista ou conservadora, né, vai haver uma divergência política principalmente. Eu acho, por exemplo, uma pauta política progressista ser a favor do aborto, uma pauta política do conservadorismo ser contra o aborto. Tá, beleza. E quais circunstâncias isso deve ser aprovado ou não? Né? E aí é uma questão de defesa à vida. Para nós conservadores, a defesa à vida é inegável. Então, alguns acham que é um direito da escolha. Ou seja, isso deve ser discutido de maneira profunda. E o que vira isso aí? Vira uma torcida, né? Vira torcida. Sim. Cruzeiro e Atlético, Flamengo e Fluminense. Não pode, apesar, né, da minha opinião, ser 100% contra. Né? Mas é a minha opinião. Né? E, por exemplo, os meus filhos vão ser educados que aborto é algo ruim. E não é uma possibilidade. Você tá, para nós, a concepção da vida é na fecundação. Ali já é a vida. Não há outro meio. Então, se você está abortando, você está matando uma vida. Pronto, essa é a nossa definição. Mas aí a política vai aprovar lá. A coisa mais importante não é o que ele aprova, mas sim o que eu faço. É aquilo que você cria. O que eu faço afinal de contas, eu vou fazer? Não vou fazer. Não, Douglas, então por que você não quer proibir? Porque ali existe uma vida. É uma ideia minha. Não é são dois corpos, não é um corpo só. Né? Não é um corpo só. É uma ideia minha. Se vai ser aprovado ou não, eu lamento muito se um dia for. Igual meus pais, eu lamento, mas eu tenho um mecanismo para mudar isso. Foi aprovado, eu vejo uma discussão na internet, foi aprovado o aborto na Argentina. Tá, e aí? O que eu posso fazer em relação a isso? Nada, que meios políticos eu tenho para fazer isso? No máximo eu posso ali fazer igual eu estou fazendo aqui, um discurso e da qual pode influenciar uma outra pessoa, mas no final das contas a pessoa vai decidir. Não sou eu, né? Ela pode fazer de forma ilegal, legal, não interessa, cara, né? Não interessa de uma forma, porque a ideia política é aquilo que você vive, não é aquilo que as outras pessoas estão falando. É preciso despertar esse estado de consciência, né? Afinal de contas, como isso afeta a minha vida na prática? Né? Quando a gente fala, por exemplo, de a carga tributária do Brasil muito grande, tá? Como isso afeta na prática na minha vida? Beleza, isso é algo ruim, né? Porque o tributo ele não é retornado de maneira eficiente da população. Beleza, é algo que ser discutido. Como é que a gente vai resolver isso? A gente não está aqui propondo a solução para o mundo, né? Longe disso, mas você tem que começar a identificar os problemas para propor ali uma possível solução. Sem identificar problemas, é impossível propor uma solução. Qual que é o problema real? Quando você fala do problema da educação no Brasil, aí as pessoas falam que a educação no Brasil não é valorizada, investimentos em educação. O Brasil é um dos países que mais investe em educação em termos monetários, né? Em termos de dinheiro, só que você não tem um retorno, porque a educação é ruim, né? Eu converso com os meus alunos, né, e a maioria deles tem medo de prova. Eu não entendo por que eles têm medo de prova. Vocês têm medo de prova porque se você estudou, se você está ali, está apto, você está aqui, você está entendendo, por que tem medo da prova? A prova vai ser ali só uma checagem do seu conhecimento. Mas aí as pessoas ficam muito focadas na nota, né? Como porque se fosse, a prova é aquilo que salva e aquilo que te atrapalha. Se eu tirar nota 5, eu não vou ter sucesso. Se eu tirar nota 10, eu vou ter sucesso. Isso aí não é uma verdade. Aí todo mundo vai na média. Mas é cultural. Tipo assim, as pessoas acham que a pessoa que tira nota 10 a vida inteira, ela associa até a riqueza. Ela associa até essa riqueza. E não é assim. Não é. Então você vê um monte de gente frustrada, aí fala assim, fiz faculdade tudo e ganho mal. Mas fazer faculdade não é sinônimo de dinheiro. Você tem que entender como é que funciona o dinheiro. O dinheiro vem até você por uma série de fatores. O primeiro deles é porque você consegue solucionar problemas. Que é o principal, né? Você precisa solucionar problemas. E aí, depois que você inventa uma solução de problema, você precisa o quê? Escalar. Ou seja, fazer volume naquilo. Que problema o Neymar resolve? Ele é um bom jogador de futebol, ele faz gols, ele resolve um problema. Nós temos uma paixão nacional, que é o futebol, ok. Várias pessoas compram daquilo, ali gera uma movimentação na economia. O cara tem que ganhar dinheiro mesmo, porque ele está movimentando dinheiro. Não é o intelecto que vai fazer você ganhar o dinheiro, ele pode te ajudar, evidentemente, ele pode te ajudar. Aí o cara lá tá pesquisando lá a minhoca, uma substância da minhoca. Mas a ciência precisa disso, precisa de investimento. Ok, isso vai te... Você quer que a pessoa investe 1 bilhão naquilo, algo que não vai trazer nenhuma solução de problema? Aí o cara pode ficar rico porque alguém desenvolveu uma pesquisa, e aí essa pesquisa descobriu uma substância que cura, por exemplo, o AIDS. Ok, o cara vai ganhar dinheiro.
Ok, nessas circunstâncias. Em circunstâncias normais, o cara não vai ganhar só tanto mais dinheiro. um. Ele não pode ficar frustrado com isso. Sim. Um cara cientista é um cara que batalha pra caramba e tudo, se esforça pra caramba, né? E às vezes é o risco, né? Ele pode ou não ganhar dinheiro, depende da ciência que ele tá estudando, né? Nem todo cientista vai ser rico. Alguns não serão. Alguns serão, outros não. Porque o dinheiro não funciona a partir de uma vontade pessoal. Olha, eu estudei tanto Vou fazer isso para que ficar isso rico. é injusto. Não, meu amigo, não é questão de justiça, é entender como o dinheiro funciona. Você precisa gerar escala, soluções de problemas e ganhar dinheiro. Como é que um padeiro fica rico? Fazendo É pão. possível, fazendo pão e contratando uma equipe para trabalhar para ele, para fazer mais Sim. pães e montando padarias. É possível ficar rico, sim. Sim. A outra maneira de ficar rico? Sim, ensinando a fazer pão. Claro. Se ele ensinar a fazer pão, né? E ele pode vender hoje com a internet, ele pode vender para 1.000 pessoas, né? Você vender um curso, como Escalou um produto, Isso, escalou um precisa estar escalou um mercado. serviço. Isso Escalou um se serviço. tornou referência naquilo. Isso, é o famoso modelo do Érico Rocha. É um modelo de lançamento. É. É o modelo do Érico Rocha, né? Não é isso? Sim. Olha, o Douglas, você é professor, você consegue ficar rico? Sim, se eu vender 1.000 cursos por R$1.000, eu tô milionário. Escalou, acabou. Eu posso vender para 1.000 pessoas que acreditam no meu trabalho. Só que até chegar ali é difícil. Hein? Como é que eu vou conquistar 1.000 pessoas? Vender. Eu tenho que desenvolver a habilidade de vendas, eu tenho que desenvolver... Aí que vem a questão do conhecimento, como ele te ajuda a ganhar dinheiro. Sim. Olha, se eu conseguir desenvolver minha habilidade oratória, desenvolver minha habilidade de escala, né? Contratar uma equipe para que o meu conhecimento chegue a mais de 1.000 pessoas por um curso de 999, eu tenho que desenvolver a habilidade de vendas, né? Ou pelo menos entender alguma coisa. Ou seja, existe uma possibilidade. Quer dizer que vai acontecer? Não. Quantas pessoas tentam ir à fórmula do lançamento e não conseguem o famoso 6 em 7 ou 7 em 7? É uma coisa que está super em voga. As pessoas perguntam, Douglas, e marketing digital? Você investe em marketing digital? Não, calma. O negócio é muito amplo. Vocês vão entender muito mais que o negócio é muito amplo. Né? Qual área você está falando? Sim. Porque dentro de uma área existem vários nichos. A pessoa precisa entender. Porque aí a pessoa acha que comprando um curso de R$97, em uma semana vai ficar rica. Mas o esforço e o trabalho, né? Afinal de contas, onde está? Mas você precisa escalar, né? Isso. Aí vem da educação financeira, olha. Você começa pequeno. Exato. E vai crescendo aos poucos. Galgando o seu espaço. Você vai ocupando o seu espaço. Isso. Tem um livro que chama Trabalho 4 horas por dia, né? Não é isso? Eu acho que Tim Ferriss. Acho que é isso mesmo. Isso é bom, hein? Trabalho 4 horas por dia. Fica rico trabalhando 4 horas por dia. Peraí. Mas antes de trabalhar apenas 4 horas por dia, eu tenho que fazer uma série de situações. Que é criar uma equipe boa, escalar as vendas, ou seja, beleza. Aí sim, depois de muito trabalho, eu posso trabalhar 4 horas por dia. Ou seja, eu vou trabalhar, antes do 4 horas por dia, vem um caminho anterior que ninguém quer enxergar. Você só enxerga lá, os 4 horas por dia. Nossa, é possível. É possível. Mas antes há um trabalho duro. Como é que as pessoas ficam presas a esses gatilhos, né? Sim. Porque de tudo que falou aí, a parte que mais interessa é o 4 horas por dia. Isso. Que eu acredito que é o que todo mundo sonha. Sim, poxa, trabalhar 4 horas por dia. Todo mundo espera ser rico em pouco tempo. Esse é o sonho de todo mundo. E talvez não a gente estava falando de educação. Nossa, enfim. a gente... porque mas assim é interessante. É muito amplo, né? Mas é um tópico fundamental que a gente tem que discutir dentro desse contexto que a gente está afinando aqui, que agora é o papel da educação. Porque se a gente for observar tudo, né, o Brasil, como você falou, ele tem um déficit educacional. Ele tem um déficit educacional, mas e aí vinculando a questão política também, que a educação é usada para isso, o quão que eu não colocar, deixar esse déficit educacional aí interessante politicamente falando, sabe? Quanto menos educação, mais para a política, sabe? Ou para o poder político, enfim, ou para as ideias, isso se perpetuar. Quanto que a ignorância das pessoas é interessante, entende? Sim. Como é que você vê isso? Porque isso talvez está intrínseco, porque a gente vê a dificuldade, as pessoas vão desenvolvendo através desses gatilhos apenas. Elas ficam interessadas apenas com os gatilhos, né? O primeiro passo assim, qual que é o papel do educador? Evidentemente educar, né? Mas afinal de contas, o que é educação? Aí vem uma questão muito ampla, né?
Porque cada pessoa é um indivíduo. Quando você coletiviza a educação, é evidente que você vai ter ali alguns pontos errados. Vai ter ali pessoas que não vão se adaptar àquele modelo, né? Então, você tem um modelo hoje aí de educação no Brasil padrão, né? Educação científica e tudo, só que ele não é um modelo de ascensão econômica, porque não tem nada a ver. Mas você percebe que a educação no Brasil ela é muito falha em vários aspectos, né? Por exemplo, as pessoas são... não vou me lembrar que é estatística, mas boa parte da população, eu vou chutar até para baixo, 90% do Brasil são semi-analfabetos, né? Não conseguem interpretar um texto. Minimamente a educação, minimamente a educação não consegue entender o mínimo. Isso, ela não consegue o mínimo que é alfabetizar e fazer a pessoa fazer uma conta razoavelmente ali, o 2 mais 2, 1 mais 1, ela não consegue fazer, os estudantes não conseguem. É isso. Esse é um grande problema. Esse é o déficit educacional que nós temos. Exatamente. E aí, quando você forma pessoas que não estão educadas, ou seja, são semi-alfabetizadas ou não são alfabetizadas, você forma uma geração de outros não alfabetizados. Como é que um cara que não foi alfabetizado, ele vai educar uma pessoa? Sim. Você só consegue educar daquilo que você sabe. Exatamente. Ou seja, é um ciclo que é meio que vicioso, né? Você está formando cada vez mais profissionais ruins. Não é eu que falo, são as estatísticas, né? E o Brasil tem perdido muito nos rankings de educação. Aí fala muito assim, investimento em dinheiro. Não é o dinheiro que resolve. É uma parte da solução, eu acredito que seja, não estou aqui para propor solução, é um modelo. Nós precisamos melhorar esse modelo, né? Nós precisamos dar autoridade para o professor. O professor hoje ele tem pouca autoridade dentro de sala de aula, né? E aí é o cara que está no operacional diretamente. E às vezes muitas pessoas falam assim, não, mas o professor ele é doutrinador e tudo, né? Tá voltando aí na parte do doutrinador. De fato acontece. Porque as pessoas ali estão tão focadas em política e, né, descobrir a política é uma porcaria, cara, né? Isso não vai resolver sua vida. Ficar discutindo isso não vai resolver o problema da educação, ficar discutindo, né? Você precisa criar ali, né, um modelo eficiente de educação que seja pelo menos técnica, né? Não seja moral, mas seja técnica pelo menos, que as pessoas sabem fazer contas, que as pessoas sabem interpretar um texto ou escrever um texto, que isso é o mínimo. E as pessoas estão saindo da escola sem saber isso. Eu dou aula para curso técnico e às vezes a gente fica impressionado assim, você passa um texto ali, né, a pessoa não sabe interpretar, tem dificuldade em interpretar, aí você vai explicando, né? E um dos papéis do educador também é despertar curiosidade. Veja bem, não foi eu que falei isso, mas não sou eu que falo isso, né? Não sei qual que é o ator, mas você só consegue aprender aquilo que você tem interesse, não é isso? Você aprende com facilidade aquilo que você tem interesse. Então, é papel do educador despertar o interesse. E o que acontece hoje no nosso modelo é que os alunos estão desinteressados, né? E aí as pessoas vão achar que a tecnologia faz isso. Não é a tecnologia que vai resolver o problema da educação. É um interesse. O professor ele tem que despertar um interesse. E não adianta você querer ensinar o cara a ser marceneiro se ele quer ser jogador de futebol, né? Ou você quer ser jardineiro. Ele não vai querer, ele vai se interessar por jardinagem. Então, por exemplo, voltando lá na pauta da família, da educação, etc. O que um desafio meu e da Ariadne é descobrir quais são os talentos dos nossos filhos para a gente poder ali instruí-los, não colocá-los, não determinar, mas tipo assim, ele tem um talento assim, quem sabe. Então, por exemplo, hoje a Sofia, a gente sempre pensa põe ela no esporte, normal, ela é bastante competitiva, assim, e aí a gente colocou ela, a gente perguntou ela, o que você quer fazer? Aí ela queria taekwondo, ela não sabia, aí, vamos pôr na academia, aí tem uma academia que tá onde tem parkour. Tá adorando. Se deixar, vai todo dia. Ou seja, ela gostou daquilo, beleza. Você tá desenvolvendo ali as habilidades motoras dela. Não tá nem falando de intelectual, mas faz parte do processo. Você desenvolver a habilidade ali motora da criança. E aí a gente vai tentando descobrir quais as aptidões dela para que a gente direcione. Porque papel do pai, né, como educador, não só agora, né, o pai também, a mãe, né, a família, é um caminho da educação, é um dos caminhos, né?
descobrir esses talentos, porque a escola não vai conseguir, porque a escola tá ali 50 alunos, você acha que vai descobrir cada talento de cada aluno? Não vai, isso é obrigação do pai, tentar direcionar, instruir, né, tentar direcionar ali alguns talentos, né, e cada um nasceu com o seu ali, né, com suas vontades ali. Então você percebe, assim, você que tem 3 filhos, você percebe que você tem gêmeos, né, mas você percebe que os 3 são diferentes, personalidades e tudo, ou seja, tem características diferentes, e é um papel assim, e aí a gente começa a observar depois a gente tem filho, são pessoas diferentes, não dá pra padronizar, não dá pra padronizar, um vai ser assim, outro vai ser assado, um vai ter habilidade em comunicação, o outro vai ter habilidade motora mais desenvolvida, ou seja, o papel do educador em si, ele é despertar esse interesse, olha, você quer, e aí despertar também um interesse, né? Que aí é através das perguntas. Os desejos, quando a gente fala, pensamento livre. Por exemplo, a educação clássica, né? Aquela antes... o que era a educação clássica? A gramática, porque aí a pessoa vai conseguir interpretar, ler, a lógica... E a lógica é como é que sabe perguntar como é que as coisas funcionam, a lógica das coisas. E por último, a retórica. O que é retórica? É o poder de desenvolvimento argumentativo. São os pilares, né? E no Brasil você não tem nem gramática. Então, um cara que consegue se educar... Porque é o seguinte, se você sabe português e matemática, você consegue ter uma alta educação. Sem dúvida. O que acontece? Você consegue ali aprender geografia, história, porque você sabe ler, você sabe interpretar. Sim. Ou seja, então os 3 pilares são esses, né? Sim. São a gramática, né? Aí a língua mãe, você tem depois ali a lógica, é saber a sequência lógica daquilo, né? Como é que as coisas se desenvolvem, e a retórica é saber argumentar, e aí vem o exercício do pensamento próprio, né? Sim. Então esse é fundamental na educação, na minha visão. Então eu sempre tento despertar nos meus alunos o interesse. Então assim, às vezes eu pego ali 2, 3, 4 turmas, e são turmas diferentes, você fala assim, e aí são 3 aulas diferentes sobre o mesmo tema. Porque você, por exemplo, tem uma turma que eu leciono no sábado, é uma turma mais velha, é diferente da turma mais cedo, sabe? Aí a aula é totalmente diferente, porque as pessoas têm outros interesses, tem que dar outros exemplos, né? Ou seja, as pessoas mais jovens ali têm outros interesses. Aí você fazer associações educativas para que ela desperte aquele interesse. Então, uma vez eu falei assim, você quer saber, eu estava dando aula de economia, você quer saber por que o Neymar ganha mais que o professor? A aula ficou lotada, as pessoas deram interesse. Todo mundo conhece o Neymar, sempre tive essa curiosidade. Aí a gente fala que a gente falou assim, o Neymar, ele gera uma escala de economia aqui muito maior, ele movimenta, inclusive, produtos falsificados, né? Camisa falsificada e tudo, ou seja, você percebe que o cara é famoso e gera muito dinheiro porque já tá vendendo camisa falsificada o cara. Você percebe que uma marca é famosa quando tem falsificação dela, né? Sim. As pessoas, né, querem status e tudo. Ou seja, você percebe que aquilo lá tem escala, tem volume de vendas. Se tem volume de vendas, a possibilidade de ganhar dinheiro é alta. Maravilha, que aula de bola. Deu pra aprender muita coisa, hein? Cara, tá muito gostoso o papo, tá muito bom. A gente tá envolvendo muitos assuntos aí, né, Pablo? Muita coisa. Mas o tempo nosso aqui já... Como é que faz? Vai ter que ter um episódio 2 com o Douglas aqui, não tem jeito não. Você volta, Douglas? Será um prazer falar sobre ele. Não, Wesley? Claramente, eu dou 2022 aí da turma e tudo mais. Exatamente. Muito bom. Só mas assim, que tiver algum... Só não pode xingar lá no meu... Instagram. Não, inclusive... Mas pode ir lá, trocar uma ideia e tudo. Já fala aí, né? Já faz seu jabá aí pra quem já quiser te contratar, suas palestras, né? Consultoria também. Sim, então já deixa aí seus contatos. Uma coisa aí. Que a gente não foi falado aqui, né? Que é o que eu faço de fato, eu trabalho com precificação, né? De produtos, serviços, né? A gente trabalha um pouquinho de gestão estratégica das empresas, custos, despesas, fluxo de caixa, né? Toda essa parte financeira das empresas, né? Quem tiver interesse, pode me procurar no Instagram lá, Douglas Cerza Olive, pode mandar uma mensagem lá, eu tô atendendo. A minha agenda tá fechada até fevereiro. O cara é famoso, respeito. Graças a Deus, né? Então, mas pode me chamar lá, eu tenho alguns horários disponíveis, tanto para educação financeira para pessoa física, né, a pessoa que quer ali ser orientada. Deixar reforçado aqui, eu não trabalho com investimentos, quem que eu preciso investir, tudo.
eu tenho um conhecimento básico só sobre isso, mas eu não Não é seu foco. não tô apto a orientar investimentos, mas fazer uma educação financeira ali adequada, se precisar. Tanto tô CPF disponível. quanto CNPJ Tanto com CPF, Douglas César. Exatamente. Pode E, acessar o Instagram. Tudo que você precisar ali da parte financeira ali da sua empresa, a gente pode cuidar com um preço também super bom. Assim como a Auto Decor. E você viu na faixa, tem desconto, né? Claro. Ó, já vai no Desconto, hein, Instagram. Qual que é o Instagram mesmo? É o Douglas César arroba? Olive. @ Douglas César Olive. Então, pessoal, acessa chama esse lá, cara, hein? já chama ele, né? Você que quer uma orientação tanto para você quanto para sua empresa, pode contactar o Douglas, uma pessoa excelente, espetacular, né? O papo flui bem, vocês viram aqui, né? Puderam acompanhar. Né? Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida, economicamente, né? Porque a gente está vendo aí uma crescente da procura por consultoria financeira, né? Principalmente a gente vê que as pessoas querem se organizar, querem ter uma nova perspectiva, inclusive, né? Para o presente e futuro. Né? Então, nada melhor do que você contar como profissional como Douglas César Camargo de Oliveira, que presta serviços aí para empresas maravilhosas aqui da cidade. Fala um pouquinho também, né? Que você está atuando aí, onde você está atuando. Eu faço palestras também, pessoal, sobre educação financeira, sobre precificação, análise de crédito e cobrança, áreas envolvidas na área de finanças. Se você quiser também, né, levar para sua empresa, ou fazer um curso, alguma entidade que queira, nós estamos disponíveis. Na verdade, eu queria mandar um abraço aqui para alguns amigos que são clientes também. A Paula Ferrari, o Mauro, lá da Wizard, Marceliano Coelho. Paula da Sting, né? Paula Ferrari da Sting, do Brasil. O Thiago Nogueira, da Aparelhos Nogueira. O Paulino, da Ilotex. Então, pro Claudio Soares, pro presidente Maurício, da CSDL também, a gente trabalha lá. São pessoas aí que eu sou muito grato, me deram várias oportunidades aí. E outro abraço também muito importante para minha esposa, Ariadne, né, para meus filhos. Aí sim. Não vai dormir no sofá. São as coisas mais importantes. O trabalho é para eles, todo o meu esforço é por eles. Então a gente se preocupa com essa parte porque para mim eles são a coisa mais importante. Né? Um beijo, amo todos vocês. Eu espero ter outra oportunidade. Claro, o tempo foi curto, né? A gente poderia falar papo, né? sobre vários aspectos econômicos, né? Poderia até aprofundar um pouco mais na política, 2022, por exemplo. Mas eu queria deixar um recado aqui para os meus alunos. Já fica o desejo pro próximo aí, para quem assistiu, tá vendo o que vem por aí, né? Vamos contar com o Douglas aqui para fazer um panorama eleições 2022. Seria uma honra, né? Eu não tenho essa aptidão toda, não. Tem sim. Não, mas até lá dá tempo para você se capacitar mais ainda do que você já Obrigado aí pelo Vamos chegar lá. Então, um recado que eu queria deixar aqui para os meus alunos e para os empresários de modo geral, para as pessoas em geral, né? Foquem no que você tem a possibilidade de alterar, que você tem domínio, né? As coisas que você pode mudar, que seja em você ou seja na sua empresa, isso é mais importante que discussão política. A discussão política hoje eu vi muitas pessoas se separarem, perderem amizade, brigas em famílias por conta de defender político. Não façam isso. Isso não vai alterar, você não tem recursos políticos, financeiros, econômicos para alterar essa realidade macro. Né? Pense no micro, pense na sua família, pense no seu negócio, pense no seu funcionário. Depois sim, sobrou tempo? Beleza, agora eu posso mexer com política. Esse o recado. Então, alunos, estudem para o Enem, façam o vestibular, é um caminho interessante para enriquecer e tudo. Empresários, foquem no seu negócio, é um caminho interessante para enriquecer, parem de dar desculpas na política. É um problema? Sim, é um problema. O Brasil tem um déficit político muito grande de tempos, né? A gente está tentando mudar e tudo, mas foquem nisso, foquem no pessoal, no individual. E depois sim, sobrando tempo, cuidou da sua família, cuidou do seu negócio, cuidou dos seus empregados, beleza. Agora sim, eu posso tentar mudar alguma realidade aqui política.
Show. Mestre, Valeu. muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu demais. pelo Até a suporte, próxima. bom, Valeu maravilhoso. demais. Desculpa as delongas aí. Douglas, Mega da Virada seria uma aposta certa? Seria uma aposta. Certa, não Uma sei. aposta. É uma aposta. Ó, então, pra quem já segue aí, Certa, sim. Escuta esse Certa, cara não aí. sei, né? Show de bola. Né? E para você que nos acompanhou hoje, nosso muito obrigado, por estar aqui nesse 004, contando com você no próximo aí, Pablo, né? No Com 005 certeza, né? episódio nosso aí, pra gente também seguir firmes aqui com o nosso projeto. Para seguir o Na Faixa, como é que faz? Seguinte, Na Faixa Podcast. No Instagram. No E para Instagram. você que está acompanhando aqui, não deixa de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar comenta, esse episódio, comenta, Comenta compartilha aí, para os pessoal. amigos. Inclusive, quem as pessoas querem aqui, né, conosco e É, tudo mais. Então, já exato. deixe seu comentário aí que nós vamos fazer contato com todo mundo. E aí, quem sabe, né, essa pessoa que você deseja vai estar aqui conosco nesse bate-papo bacana. Muito bem. E não esqueça de acionar o sininho de notificações, que é aí inscrito. E também, com o sininho, você recebe todas as nossas novidades aqui no canal Na Faixa Podcast. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Abraço, Pablo. Até Abraço, Wesley. o Tamo próximo junto. Até o episódio. próximo, se Deus quiser. E aí, toda quinta-feira, que horário? Às 12h30, mais 2022, vem novidade. A gente vai fazer aguardem ao que é coisa vivo. boa, hein? Ó, isso sim, Eu já falei. Já gostou. Já contei. Mas então é isso aí, pessoal. Então até a próxima. Tamo junto demais e Na Faixa Podcast.